Olá, eu quero trazer aqui uma conversa, né, que foi uma autoanálise que eu fiz de uma situação, que é o trabalho que todos nós devemos fazer, e pode passar, a pessoa pode fazer terapia há 20 anos, 30 anos e muitas vezes ainda vem despertar alguma coisa do seu autoconhecimento, das suas sombras, muitas vezes de algo não vivido por você, mas que foi vivido por um antepassado. E recentemente eu passei por uma cena que uma pessoa num restaurante, eu estava almoçando com amigas e se aproximou um garçom e durante o almoço inteiro ele estava sendo rude, estava sendo agressivo e aquilo estava me causando um incômodo, que depois eu comecei a perceber que tinha algum lugar que não era só daquele momento, mas num determinado momento ele foi grosseiro com uma amiga minha e aquilo me despertou uma raiva e aquela situação de me posicionar macho alfa para aquele homem que está numa agressão a uma mulher, né? E aí eu estava preso num canto de uma parede, pedi a essa mulher, para se levantar, porque eu queria me levantar, e só o gesto de eu me levantar, o garçom se meteu para dentro do restaurante, desapareceu na cozinha, fugiu. Porque ele sabia que a coisa não estava bem. E me veio um campo, né, de um homem machista que provavelmente agride a esposa, agride psicologicamente, ou o que seja. E o que a gente estava a perceber é que ele não era bebido, mas estava num estado alterado, provavelmente com o consumo de alguma droga, porque ele estava muito agressivo. E eu o conheço, né? Então eu fiz uma pontuação lá com o proprietário e eles falaram que realmente ele devia estar sob efeito de alguma coisa. Mas o que toca a mim, né? E durante a madrugada eu acordei e comecei a voltar a sentir as cenas e tentar me autorregular. Por que aquela raiva vinha? Eu jamais iria agredir, nunca agredi alguém. Eu fiz lutas marciais muitos anos e a minha agressividade ficava nos combates. Eu cheguei a nocautear 2 rapazes em luta, mas por descuido do outro, né? Porque a gente treinava golpes e a pessoa cai numa finta, às vezes abaixa a cabeça, quando o pé eu já não tinha como controlar, e vai o pé na cara e a pessoa desmaia. Do taekwondo, apesar das proteções que a gente usava. Então eu sabia que eu tenho o controle da explosão, mas eu tinha que me posicionar, então vem recursos, peitoral, apesar da minha idade, 62 anos, o outro rapaz devia ter uns 40, sei lá, mas era pequenininho também, eu podia crescer. Mas o que me conectou foi eu tentar ver dentro da minha história, da minha infância, se tem alguma questão, algum homem tratou alguma mulher mal à minha frente e eu não tomei posição, e não acontecia isso, até que eu fui para a história do meu pai, né? E meu pai não contava muita coisa. Eu me lembro talvez de uma vez que ele mencionava que meu avô consumia álcool, né? Era alcoólico, batia nos filhos e batia na esposa, né? E meu pai cresceu nisso. Meu pai trabalhava e o dinheiro ele passava para o meu avô, que gastava, então eles passavam fome. Então essa história de meu pai com o avô e a avó, ele querendo defender a mãe ou se inconformando com a violência que a minha avó passava, né? Tá em mim, né? Então a minha
agressividade de defender as mulheres está conectado nisso. E eu entrego ao meu pai, entrego ao meu avô e honro, faço esse trabalho. Mas também eu percebi uma outra coisa. A minha pouca paciência com pessoas em estado de embriaguez. O meu nojo que eu sinto de uma pessoa que perde o equilíbrio, perde a noção, perde a responsabilidade de seus atos por embriaguez. Eu me afasto, eu fico muito contrariado. E também tem isso, eu tenho que reverenciar toda a história que está em mim, né? E me pacificar. Eu vou trabalhar em mim, ter mais paciência, ser mais empático, para não ser algo tão reativo. É isso, vim trazer esse tema, que todos nós, eu acho que temos nossas vulnerabilidades e temos que reanalisá-las para processar. Uma autoanálise, né? Uma autocura, como sempre. Só nós nos curamos. Um abraço.